O livro de hoje, síntese densa de uma jornada fundamental da literatura fantástica, síntese da literatura fantástica moderna. É o ponto de partida para uma reflexão sobre a agência, o poder e a moral da epopeia. Não se trata de uma simples narrativa de aventura, mas de uma estrutura que, sob a aparência de escapismo, discute questões centrais da condição humana e do sentido histórico do conflito. A coragem se encontra em lugares inesperados, comentou Gildor. Tenhas boa esperança, agora dorme. Pela manhã teremos partido, mas enviaremos nossas mensagens pelas terras. As companhias errantes hão de saber de tua jornada, e aqueles que têm poder para o bem hão de estar alertas. Nomeio-te amigos dos elfos, e que as estrelas brilhem sobre o fim de tua estrada. Raramente tanto nos deleitamos com estranhos, e é belo ouvir palavras da fala antiga dos lábios de outros viandantes do mundo. A Sociedade do Anel, O Senhor dos Anéis, parte 1, de Tolkien. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. O parágrafo inicial deste livro, ao mencionar a paz do condado, não descreve apenas um cenário, mas o estado original de inocência que será perdido. Frodo Bolseiro surge dessa Arcádia rural não como um herói por destino ou linhagem, mas como alguém lançado à história contra a própria vontade. Sua herança, o anel, é o oposto do seu mundo. Não um tesouro, mas o elo do poder de Sauron. Essa oposição define a lógica da narrativa. O instrumento da corrupção e da tirania é entregue ao ser mais simples e desarmado. O condado representa a estabilidade, o anel, a ruptura. O livro aprofunda essa inversão. O destino da Terra-média repousa sobre os ombros improváveis de um herói diminuto. Essa improbabilidade subverte o modelo clássico do herói. O mundo não é salvo pelo rei, pelo guerreiro ou pelo semideus, mas pelo pequeno. A destruição do anel, símbolo da dominação, só é possível por quem não deseja poder. A jornada de Frodo é, portanto, uma recusa da tirania. O destino não é apenas impedir a escuridão, mas afirmar a ética da humanidade diante da vontade de poder. O ponto culminante está na formação da Sociedade do Anel. Mais que um grupo militar, ela é uma representação simbólica da união necessária entre povos diversos. Elfos, anões, homens e o mago não são arquétipos isolados, mas expressão da cooperação entre saber, arte, trabalho e realeza, unidos à inocência do hobbit. A sociedade encarna a esperança contra a sombra, e a aventura torna-se um exercício de superação coletiva. O que se eleva não é um feito individual, mas a reconciliação das diferenças em nome de um bem comum. A frase, a coragem dos pequenos confronta a maior das tiranias, resume a visão do autor. Em essência, a obra inverte o sentido da grandeza. O poder de Sauron é visível e absoluto. A coragem dos pequenos é silenciosa e interior. A narrativa não glorifica a guerra, mas exalta a resistência moral. A força verdadeira não está em impor a vontade, mas em sacrificá-la pela vida simples e pela paz. Trata-se assim de um texto que ultrapassa o mito popular e se afirma como meditação filosófica sobre a resistência ao totalitarismo. O primeiro volume de O Senhor dos Anéis, que por sinal não foi escrito para ser dividido, era um livro só. Depois, por questões editoriais, foi dividido. Então falemos assim. O primeiro volume de O Senhor dos Anéis, que é este aqui, A Sociedade do Anel, marca a transição entre a paz do passado e a ascensão da sombra, quando o mundo passa a exigir ação e escolha moral. A leitura desse livro não deve se limitar ao enredo, mas examinar sua estrutura, o uso dos arquétipos e o desenho ético que sustenta toda a trilogia. O Condado é mais que um cenário, representa a inocência e a vida comum, o que o mundo corre o risco
de perder. A festa de Bilbo, aparentemente festiva, é o ponto de virada da narrativa. A entrega do anel a Frodo transfere também o peso da história, ligando a leveza de O Hobbit à gravidade desta nova jornada. E sim, O Senhor dos Anéis é uma continuação do Hobbit. A revelação de Gandalf sobre o verdadeiro poder do anel transforma o tom bucólico em épico. O anel número 1, o primeiro anel, é a encarnação do desejo de poder e da corrupção. Um objeto capaz de destruir tanto a vontade individual quanto a ordem social. A perseguição de Nazgûl torna visível essa sombra que se espalha sobre o mundo livre. A fuga de Frodo e Sam é o chamado à aventura em sua forma mais direta. O exílio. A jornada, que ganha a companhia de Merry e Pippin, é também uma travessia interior. Em Valfenda, centro moral e político do mundo livre, o Conselho de Harold define o destino do Anel: destruí-lo na Montanha da Perdição, revertendo o ato de sua criação e estabelecendo meta redentora da narrativa. A formação da Sociedade do Anel reúne 9 representantes dos povos livres, contrapondo os 9 Nazgûl, não sei se é assim que se diz, eu vou falar como se escreve. Então, cada membro encarna uma força essencial. Frodo, o portador do fardo e a humildade em ação. Sam, a lealdade e a força prática. Gandalf, a sabedoria posta a serviço do homem. Aragorn, a legitimidade e o dever em espera. Boromir, o poder humano em conflito moral. Legolas, a harmonia natural e a visão élfica. Gimli, a perseverança e a arte da matéria. A travessia por Moria é a descida simbólica ao inferno. O confronto com Balrog e a queda de Gandalf impõe ao grupo um novo estágio de responsabilidade. Em Lúthien, o tempo suspenso e a presença de Galadriel oferecem tentação e reflexão. O clímax em Amon-Hen é ético, não militar. A tentativa de Boromir de tomar o anel mostra que a corrupção nasce da ambição e do medo, mesmo entre os justos. Sua morte é redenção e limite. O livro termina com a dissolução do grupo, não com a vitória. Frodo e Sam continuam sozinhos, assumindo o peso da missão. Aragorn, Legolas, Gimli segue em busca dos companheiros capturados. A fragmentação final é o centro dramático deste volume. A unidade se divide em várias direções e a esperança depende da persistência individual. Tolkien encerra esse primeiro volume não com uma resolução, mas com a abertura de novos caminhos. Um comentário sobre a fragilidade das alianças e a necessidade da coragem solitária. A recepção de A Sociedade do Anel costuma ser limitada à literatura fantástica juvenil. Quer dizer, já foi assim, hoje já não é mais. E se você limitar O Senhor dos Anéis a uma literatura infantil, você ignora a profundidade filológica e a estrutura narrativa de Tolkien. A primeira diferença essencial em relação ao Hobbit, e aquele sim é um livro infantil, está no tom. Enquanto o livro anterior pertence ao universo do conto de fadas e segue a jornada de amadurecimento de Bilbo Bolseiro, Sociedade do Anel abandona a fábula e assume o mito. A leveza cede lugar à gravidade. A missão de Frodo não é conquistar, mas renunciar. Destruir um poder corruptor. A narrativa, desde o início, trata da responsabilidade moral diante da decadência do mundo. O caráter épico da obra é resultado de um projeto consciente de Tolkien, estudioso das origens da literatura ocidental. Sua narrativa dialoga com Homero e Camões, não por imitação, mas por continuidade. A presença de poemas e canções nos momentos decisivos é o traço mais claro dessa herança. A balada de Beren e Lúthien, cantada por Aragorn no Vale Solitário, exemplifica esse recurso. O verso irrompe a prosa e a eleva a uma dimensão mítica. A voz do personagem se torna a voz da tradição. Esse procedimento, que remete aos aedos gregos e menestréis medievais, insere a jornada de Frodo em uma linhagem ancestral. A prosa explica, o verso consagra. As descrições de Tolkien, às vezes lentas,
cumprem função central. Elas não compõem apenas cenários, mas expressam estados de consciência. A paisagem reflete o conflito interior dos personagens e a ameaça que os cerca. A passagem pela Floresta Velha ilustra isso. A densidade da descrição e a sensação de desorientação não retardam a ação, mas expõem a provação psicológica dos hobbits. A sintaxe sinuosa espelha a confusão dos personagens, fazendo o leitor sentir o mesmo desconforto. A natureza em Tolkien é uma força moral que dialoga com o destino humano. Os personagens encarnam arquétipos complementares. Bilbo representa a astúcia e a descoberta de si. Frodo, o fardo e o sofrimento. A relação entre Frodo e Sam é o núcleo moral da obra. A lealdade de Sam, de natureza quase devocional, equilibra o peso da missão. Essa amizade me fez lembrar, ecoou, as grandes duplas épicas e encontra paralelo até mesmo em Grande Sertão Veredas, onde o vínculo entre companheiros também sustenta a jornada. O amor de Sam transcende hierarquias e se afirma como a única força capaz de resistir à corrupção do Anel. A figura de Tom Bombadil, muitas vezes incompreendida, é uma das mais complexas. Imune ao poder do Anel, ele representa a liberdade absoluta e a alegria sem ambição. Sua casa, protegida do mal, é um espaço de harmonia. Bombadil simboliza o poder que não busca dominar, mas existir em equilíbrio. Sua aparição, logo após a escuridão da Floresta Velha e dos túmulos, oferece um contraponto filosófico às formas de poder da Terra-média. A Sociedade do Anel é uma obra de erudição literária transposta para a narrativa. Sua força não está apenas na criação de um mundo, mas na construção de uma mitologia baseada na tradição ocidental. Do prólogo detalhado à integração do verso e da descrição simbólica, o livro exige uma leitura atenta e lenta. Trata-se de uma reflexão sobre lealdade, sofrimento e redenção. Alguns falam que o livro é chato. Chamar a obra de chata é desconhecer a sua densidade, sua dimensão épica. Você pode não gostar, mas você tem que reconhecer a importância. O leitor que aceita o seu ritmo encontra uma narrativa poderosa sobre guerra, amor, história e amizade, os temas permanentes da condição humana. Ao ultrapassar os limites do Condado e da Floresta Velha, a história abandona o tom pastoral e assume a dimensão épica, estabelecendo os fundamentos temáticos e estruturais de todo o legendário. O percurso entre Valfenda e Amon redefine a jornada como um ato de responsabilidade histórica e linguística. A dissolução da perseguição dos Nazgûl, vencido pelas águas do Bruinen, marca a transição para uma fase de reflexão e revelação. Valfenda é o centro dessa transformação. O Conselho de Elrond, em especial, ultrapassa a função de recurso narrativo e se torna o ponto de convergência entre o destino do Anel e as antigas eras da Terra-média. As histórias de Elendil, Elving, Beren e Lúthien conferem profundidade temporal ao presente e transforma Frodo de protagonista acidental em herdeiro de uma linhagem mítica. A formação da Sociedade do Anel move a formação da Sociedade do Anel, 9 companheiros em oposição simbólica aos 9 espectros, instaura um equilíbrio moral entre a fragilidade dos hobbits e o poder ancestral dos elfos, anões, magos e homens. A escolha de Frodo como portador reafirma a tese central de Tolkien, o poder redentor da humildade e a resistência à corrupção como virtude suprema. A narrativa também aprofunda a dimensão linguística do mundo de Tolkien. A distinção entre o idioma comum e as línguas élficas não é decorativa, mas essencial à coerência interna do livro. O uso mesmo do pronome arcaico vós na tradução evidencia a tentativa de preservar a dignidade
e a antiguidade das vozes élficas e humanas. A linguagem aqui é portadora da história e da essência. Os elfos falam como quem recorda eras de sabedoria e beleza que a língua comum já perdeu. Após o momento de pausa e conselho, a narrativa retoma a ação. As Minas de Moria constituem o primeiro grande clímax, não apenas pela luta contra os orcs, mas pelo lamento de Gimli, que expressa a conversão da perda em arte. O poema sobre Durin representa o ponto alto da escrita, a poesia como preservação da memória. Da mesma forma, o lamento de Frodo pela morte de Gandalf reafirma a função dos cantos e poemas como expressão da dor e da lealdade que unem a sociedade. A estadia em Lothlórien sobre a proteção de Galadriel e Celeborn oferece uma pausa espiritual. Galadriel, ao sondar os corações, revela o tema da tentação e da esperança. O presente que dá ação, uma caixa de terra, simboliza a criação e o vínculo entre o Hobbit e o mundo natural. Em contraste com o poder destrutivo do Anel, essa dádiva representa a restauração e a fertilidade, a promessa de um futuro simples e harmonioso. A descida pelo Anduin, ladeada pelas estátuas de Elendil e Isildur, culmina na separação em Amon-Hen. A jornada é inseparável da geografia. O espaço molda o destino e a narrativa. O uso constante de mapas e a coerência espacial demonstra o rigor com que Tolkien construiu a verossimilhança do mundo. O clímax ocorre quando Frodo, ao colocar o anel, contempla o olho de Barad-dûr. É o instante em que o mal se manifesta plenamente e a tentação alcança o auge. Sua decisão de prosseguir sozinho, acompanhado apenas de Sam, marca o salto moral que define o restante da saga, o fardo individual diante da corrupção universal. O desfecho de A Sociedade do Anel não é um ponto de ruptura que prepara o caminho para a guerra e para a jornada interior que se desenvolverão nos volumes seguintes. Os eventos às margens do Anduin sobre a sombra de Amon-Hen encerram o primeiro ato da saga e confirmam sua tese central. O mal em Tolkien não se manifesta apenas em figuras externas, como Sauron, mas sobretudo na corrupção interior provocada pelo Anel. O resultado imediato é a dissolução da Sociedade do Anel e a fragmentação do grupo heróico. Criada em Valfenda como uma aliança entre povos diversos, a sociedade se desintegra sob o peso da tentação do Anel. O episódio do Boromir, guerreiro de Gondor, ilustra essa falência moral. Seu desejo de usar o Anel como uma arma para defender o seu povo não nasce da maldade, mas da fragilidade ética que acompanha o poder. Ao atacar Frodo, Boromir prova que a missão não poderia depender de guerreiros fortes. O anel corrompe qualquer um que tente dominá-lo. Seu arrependimento e morte, ao defender Merry e Pippin, restauram parcialmente sua dignidade, mas o dano já está feito. O anel demonstrou sua capacidade de destruição moral. Essa perda simbólica é precedida pela morte de Gandalf e Moria, a retirada da autoridade e da sabedoria que orientavam o grupo. Sem o mentor, a sociedade é forçada à autonomia, o que antecipa sua desintegração. A decisão de Frodo de seguir sozinho marca o verdadeiro ponto de inflexão da obra. Ele compreende que a presença dos companheiros vulneráveis à tentação ameaça o êxito da missão, reconhecendo que apenas ele, o mais simples e menos poderoso, pode resistir temporariamente ao anel. Frodo escolhe o isolamento como forma de proteção, um ato de coragem moral e não da força física. A esperança, porém, sobrevive na figura de Sam. Ao recusar-se a deixar Frodo, Sam age movido não por dever ou glória, mas por lealdade e afeição. Sua bondade simples contrapõe-se ao poder corruptor do Anel. A cena final, com Frodo e Sam iniciando a travessia rumo a Mordor, anuncia que a verdadeira força na Terra-média nasce da humildade e da amizade. O encerramento em Amon-Hen, portanto, não apenas conclui o livro, mas multiplica os rumos da narrativa que se desdobrará em 3 direções.
A jornada íntima de Frodo e Sam para destruir o Anel, sustentada pela resistência ética, a missão política e militar de Aragorn rumo à afirmação de sua identidade como rei, as ações de guerra que envolvem os demais membros, integrando-os às forças da Terra-média. O final de A Sociedade do Anel transforma a aventura coletiva em uma trajetória de sacrifício individual. O destino do mundo não depende da força dos poderosos, mas da perseverança e da bondade dos humildes. A cisão do grupo revela, paradoxalmente, a purificação moral da missão. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.